tem ed, significa passado. He appeared, ele aparentava. Então, appear é aparentar. Aparência, aparentar. Ele aparentava ter uma infância regular. ter uma infância regular. Então, childhood, infância, certo? Algo relacionado a child. Child que é criança. Child que é criança. Então, ele aparentava ter uma infância regular. Quando eles falam regular, algo normal, nada de exagerado. Então, próxima frase com você, Neiva, que as palavras eu acho que são bem tranquilas. Enjoy sport and doing well at school. Praticando esportes ou aproveitando esportes e fazendo bem, doing well, praticando e fazendo bem na escola. Na escola. Ficou estranha essa frase, né? Ficou. Fazendo bem, certo? Se ele estaria estando bem na escola. Isso aí, porque o que acontece? Vou colocar aqui, porque a gente está falando do Brad Pitt, então. How is he doing? Certo? Certo. Como ele está. Certo? Digamos que você perguntou do Brad Pitt, o menino Brad, como é que ele tá? How is he doing? Aí você responde, he is doing well. He is doing well. A sua resposta. E ó, ele está bem. Está bem. Então, voltando aqui em cima, ó, doing well. Então, e está bem na escola. Isso aí, e indo bem na escola, e está bem na escola, e alguma coisa do estilo. Deixa eu puxar aqui. Indo bem na escola. Ou seja, estava tudo certo enquanto ele estava indo na escola. Nenhum problema, nada demais. Essa é a questão, certo? Certo. Vamos lá, então. At 19. Ótimo. 19. Tá certíssimo. He enrolled in university. Isso aí. Aos 19, ele se enrolou na universidade. Aos 19, vou colocar até o número aqui e vou trocar o de cima agora. 19, pra gente ficar com o inglês. He enrolled. Pelo visto, a questão do enrolled não ficou muito legal, muito claro para você, né? Ele se enrolou na escola. Vou deixar aqui. Não pode ser enrolou. Ele deve ter entrado, ingressou, alguma coisa assim. Na universidade. Isso aí, universidade. Então, digamos que se você for fazer alguma coisa lá fora, Neiva, digamos que você vai se matricular para um curso, para alguma aula, para qualquer coisa, eles vão usar a palavra enroll. Enroll é matricular, inscrever. Então, vai estar lá, por exemplo, dizendo enroll now. Se matricule, se inscreva agora. Talvez um curso... Você está lá no Japão e eles oferecem para você um curso de fazer sushi, de preparar sushi. Então, enroll now. Quero aplicar, quero me matricular agora. Enroll, essa é a palavra. Então, como está no passado, enrolled. Isso aí. A questão aqui toda é se matriculou. Se matriculou na universidade. Legal. Majoring in journalism with a focus on adversity. Então, mais uma palavra aqui. Vamos lá. Majoring, repete comigo. Majoring. Advertising. Advertise. Isso, vou colocar aqui, ó. Advertise é o quê? Advertise é propaganda.
E advertising, a mesma coisa, com o ing. Então, eles podem usar um ou outro aqui, certo? Sim. Propaganda, Certo. publicidade, melhor falando, o advertising. Publicidade, então. Majoring. Majoring é quando você completa o curso, então. Ele se graduou, graduando em jornalismo. Com um foco na propaganda. Com um foco na publicidade. Publicidade. Isso aí. Então ele se graduou em jornalismo com foco em publicidade, que no caso publicidade é a propaganda, né? A propaganda. Então, só para você saber, a gente chama aqui no Brasil de publicidade, lá eles chamam de advertising, que é o ato de criar propagandas, advertising, o ato de criar propagandas. Ok. Então, pode seguir aí na sua história. This is where history changed. Isto é onde a história dele começou? Mudou? Isso aí. Isto é onde a história dele. A história dele mudou. Mudou. Isso aí. Perfeito. Por que eles não colocam aqui nessa matéria o your aqui? Por que não foi usado o your e sim o his? Porque a história é dele. Tá falando do Brad Pitt, né? Certo. Se tivesse sendo utilizado o your aqui, estava se direcionando para o leitor, não para o Brad Pitt. Percebe? Certo, porque a história dele, certo, sim. A comunicação, sim. A comunicação da carta, da matéria aqui é para o leitor. Nós somos os leitores, certo? Certo. Agora imagina que você lê, você tá lendo e daí aparece aqui um your. Só vou substituir. Your, depois eu volto pro normal. A história é sua. Aí vem para mim. Isto é onde a sua história mudou. Aí você pensa, a minha história, mas você tá lendo lá, mas a minha história nem mudou por causa do Brad Pitt. Quer dizer que a história é do Brad Pitt que mudou. Brad Pitt, certo. Isso, perfeito. Isso aí deu uma entendidinha. Legal. Agora, pode seguir para a próxima frase. Change é mudar, então, que você pegou também. Passado, certo, mudou. ED. Ok. A couple of years later. A couple later, de anos mais tarde. Como é que é? Later, antes? Later é mais tarde, mas o que é o couple mesmo? Eu não sei o que é couple. Couple. Então, quando a gente fala couple, pode significar casal, certo? Eu vou colocar aqui que não é nesse sentido. Couple, casal. Então, por exemplo, what they are, não, vou colocar aqui, they are an amazing couple. Eles são um casal maravilhoso. Isso aí, eles são um casal maravilhoso. Agora, digamos assim, eu fiz algumas coisas hoje. Couple para algumas. Então, I did a couple things today. Eu fiz algumas coisinhas hoje, eu fiz algumas coisas. Então, estou utilizando o couple. Eu fiz um casal hoje, coisas hoje, não. Eu fiz algumas coisinhas, ou seja, 1, 2, 3, um casalzinho, algumas coisinhas, certo? Certo. Então, essa é a questão. Então, a couple of years later, alguns anos mais tarde, que nem você falou. Mais tarde. A couple of years, alguns anos mais tarde. Isso aí. Ok, a couple of years, alguns anos. A couple. Despite. Despite. Alô, Neiva? Alô? Da gravação. Volta. Não sei o que é despite. Volta que você travou de vez aqui.
Como assim? Eu acho que ou a internet travou que você ficou muda, eu não escutei você. Então, Tá me ouvindo agora? agora sim. Pode ler a frase de novo, por favor, e daí falar? Despite being only 2 credits short of graduating. Isso aí. Começando apenas 2 pequenos créditos da graduação. O despite eu não sei o que é. Despite, apesar. 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 Então, aqui, opa, eu coloquei apenas. Apesar, being only 2 credits. Apesar de estar, então, o short significa faltando, curto, certo? Tá. Então, apesar, por que eu coloquei De apenas? estar faltando. Apesar de estar faltando, isso aí, de faltar, de estar faltando. 2 pequenos créditos. Isso aí, faltando apenas 2 créditos ou pequenos créditos para graduar. Para graduar, certo, para graduar. Para graduar, o que ele fez? Ele deixou a universidade e se dirigiu para Hollywood to pursue his, para não sei o quê, para ele passar a ser ator? Não. Então, lembra que a gente viu algum filme com isso aqui? The Pursuit of Happiness. Peraí que eu já me lembro. Pursue, do negrão lá do... Ai, foi o texto anterior a esse. Exato. Que ele tinha dificuldade de trabalhar. Isto. Pursue, não é maravilha? Eu não me lembro. A procura da felicidade. The Pursuit of Happiness. Então aqui ele decidiu to live. A gente falou aqui do to live no início da aula, lembra? Sim. Se eu quisesse falar, ele deixou a universidade, então ele decidiu deixar. Então, he left, que nem você falou, the university. He left university. Certo. Passado, que eu usei, então, o left. Ele deixou a universidade. Mas aqui, a gente tem o verbo... começar, então. Isso aí. To live, ele decidiu deixar. Coloquei esse primeiro verbo no passado e eu não preciso colocar 2 verbos no passado. O segundo fica no normal. Tá. Certo? Ele decidiu deixar. Isso, porque a gente está usando o to. O que o to faz? O to vai deixar qualquer verbo na sequência dele no normal também. Certo. Então, ele decidiu deixar a universidade. A universidade e foi, drive não, drove seria foi, drive. E dirigir. Dirige para Hollywood para procurar sua paixão pela atuação, Isso aí, sua paixão por ou pela atuação. Que no caso, acting é o ato de trabalhar como ator. Então, a gente fala aqui pelo cinema, a gente utiliza pelo cinema. Lá eles não utilizam cinema, eles utilizam atuação, acting. O ato de trabalhar atuando no cinema é o acting. Isso. Atuando. E aqui, mas como está no final da frase, é atuar. Isso aí, pela atuação, atuar. Para procurar sua paixão para atuar. Isso aí, procurando sua paixão para atuar. Podemos colocar aqui, atuar. E o que tem aqui? Esse pursue. Pursue lembra a procura da felicidade que a gente falou. Só que no inglês, esse pursue não é uma procura no sentido de cadê, onde é que eu deixei. Esse pursue é uma procura no sentido de busca, de correr atrás.
Tá, para buscar. Certo? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar pursue é uma questão de uma busca com paixão, intensa, algo assim que a gente está realmente tentando conquistar, Então é uma busca relacionada com isso, certo? Tá, Agora, perfeito. agora se a gente utilizar a questão do, deixa eu ver, search, digamos que você perdeu a sua chave. I am searching, I am looking for, que você pode utilizar, é uma busca, mas num sentido de encontrar algo faltando. Percebe a diferença entre um e o outro? Sim. Legal. Search eu estou procurando. Purse eu estou conquistando. Isso, um sentido de conquistar, isso aí. Então, você deveria buscar ou procurar pela sua paixão. Não é uma questão assim que você perdeu. Você está usando então o segundo, que é ir atrás, Certo. correr atrás. Então esse primeiro é quando perde. Quando perde, por exemplo, também. Perde algo. Já o segundo, ir atrás. Para poder tentar conquista. Isso, perfeito. Próxima, então. The motivation, deixa eu ver onde é que está aqui. The motivation behind